A aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a anatomia funcional dos membros superiores. As principais estruturas dos membros superiores são a cintura escapular, o ombro, o cotovelo, o punho e as mãos. Dentro dessas estruturas, a gente vai estar avaliando as principais articulações, os movimentos e os músculos envolvidos. A cintura escapular é a estrutura óssea que vai ligar o esqueleto axial ao esqueleto apendicular dos membros superiores. Nessa estrutura, a gente tem dois ossos, a escápula e a clavícula. E a junção dessas estruturas ósseas é formada por 4 articulações: a esternoclavicular, a acromioclavicular e mais outras 2 que são consideradas articulações funcionais, a escápulo-torácica e a subacromial. A articulação esternoclavicular, ela possui cápsulas articulares que protegem essas estruturas ósseas, o disco articular e 3 ligamentos, os ligamentos esternoclavicular, costoclavicular e interclavicular. No slide 4, a gente consegue observar na figura a disposição dessas estruturas articulares. Os ligamentos e articulação esternoclavicular, eles sofrem mínimas mudanças degenerativas. Apesar de constantemente essas articulações elas estarem sustentando e estabilizando movimentos corporais, não são movimentos de grande amplitude. E, por conta disso, elas sofrem mínimas mudanças degenerativas. As articulações acromioclavicular, ela possui a cápsula articular e mais 3 ligamentos, que seria o ligamento acromioclavicular, coracoclavicular e coracoacromial. O ligamento acromioclavicular, ele vai prevenir o deslocamento posterior da articulação, certo? Dessa estrutura articular que forma o complexo do ombro. Os ligamentos coracoclavicular e coracoacromial, eles são acessórios a essa função do ligamento acromioclavicular. Essas estruturas, como elas estão prevenindo deslocamentos, elas sofrem grandes mudanças degenerativas, grandes desgastes. A articulação subacromial, ela tem a função de proteger o topo da cabeça do húmero, certo? E dentro dessas estruturas que formam a articulação subacromial, a gente vai observar uma característica interessante, que é o formato de arco entre a articulação coracoacromial e o húmero. Esse formato de arco, ele tem dentro dele outras estruturas, como os tendões e a bursa. Essas estruturas, elas vão ajudar a prevenir traumas diretos vindos de cima, na cabeça do húmero. Então, em movimentos de deslocamento e possíveis traumas e impactos, essas estruturas de ligamentos, tendões, a bursa, vai evitar traumas e grandes impactos. A articulação escápulo-torácica, ela é apoiada entre 2 músculos, o serrátil anterior e o subescapular. Essa articulação ela tem a função de orientar otimamente a fossa glenoide para melhorar o contato do húmero e aumentar a amplitude da elevação dos membros superiores. Então, a articulação escápulo-torácica ela vai estar associada a todos os movimentos das articulações esternoclavicular e acromioclavicular. Essa articulação ela está localizada justamente entre o espaço da escápula e da parede torácica. Os principais movimentos que a gente consegue desenvolver, dentro da estrutura da escápula seria a elevação das escápulas, a depressão, a abdução ou protração e a adução ou retração. Lembrando-se que a abdução é o afastamento da linha média de uma estrutura, que no caso aqui é a cintura escapular. Então, quando você afasta a escápula da linha média, você está fazendo uma abdução da escápula. Quando você aproxima, você está fazendo uma adução. Um outro movimento é a rotação.
a rotação medial e lateral da escápula. Esse movimento ele é similar ao balançar do sino, né? A rotação lateral é quando você afasta a borda inferior da escápula da linha média. E a rotação medial é quando você aproxima a borda inferior da escápula da linha média. Assim como vocês podem observar na figura da página 11. Os movimentos, né, dessas estruturas ósseas estão associados também à movimentação da clavícula. Então, os movimentos das extremidades distais da clavícula, eles são responsáveis por associar-se à elevação e à depressão da escápula e também à protração e retração da escápula. Então, a clavícula ela tem uma função de se movimentar para frente, para trás, elevar, baixar, à medida que você executa movimentos na estrutura escapular. A gente tem vários músculos que fazem parte da cintura escapular, né? Nos slides, vocês vão observar as porções, a origem, inserção, ação e inervação desses músculos. Quais os principais músculos? A gente pode citar o trapézio, o elevador das escápulas, os músculos romboides, o serrátil anterior e o peitoral menor. O complexo articular do ombro, ele envolve a estrutura da cabeça do húmero e a cavidade glenoidal da escápula. A articulação principal do ombro é a articulação glenohumeral. A articulação glenohumeral, ela é uma articulação sinovial, esferoide e triaxial, né? Ela é a principal articulação do ombro. É a articulação mais móvel do corpo humano, porém, ela é muito instável. Dentro dessa articulação, a gente tem a bursa e dois ligamentos, o ligamento coracohumeral e o ligamento glenohumeral. A principal função dessas estruturas, né, de ligamentos e articulações é sustentar passivamente o membro superior contra a ação da gravidade. É nessa articulação glenohumeral, na cavidade glenoidal, que a gente tem o encaixe que garante a sustentação da nossa estrutura dos membros superiores. Então, todo o peso, né, dos nossos braços, antebraço e punho, estão sendo sustentados pela articulação glenohumeral. Os principais movimentos que a gente consegue executar por essa articulação é os movimentos de flexão, extensão, adução, abdução e a rotação, que pode ser a rotação medial ou a rotação lateral. Por ser uma articulação, né, triaxial, ela permite a mobilização nos três eixos. Garantida essa mobilização nos três eixos, você consegue também executar o movimento de circundação. Os principais músculos, né, da estrutura do ombro. A gente vai destacar alguns deles. Vocês podem acompanhar a partir do slide 21 as características desses músculos quanto à origem, inserção, ação e inervação. O principal músculo que a gente vai citar aqui é o músculo deltoide. Ele reveste toda a estrutura do ombro, né? Ele tem uma porção anterior, média e posterior. A gente tem também o músculo supraespinhal, o peitoral maior, o grande dorsal, o redondo maior, o infraespinhal, o redondo menor, o subescapular, o coracobraquial. Agora nós vamos falar um pouco sobre a articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo ela envolve três estruturas ósseas, o húmero, o rádio e a una. Essas articulações elas são do tipo sinovial. A gente tem aí a principal articulação do cotovelo, que é a húmero radial e húmero na, a articulação radionar superior e proximal, ou proximal, e a radionar inferior ou distal. Além dessa articulação, a gente tem uma articulação fibrosa, que é a articulação média, que é a una, que liga a una e o rádio. A articulação do cotovelo, ela é
do tipo gínglimo e ela permite o movimento de flexão e extensão. A gente tem alguns ligamentos, né, nesta articulação, que seriam os ligamentos colaterais, anular e o radioulnar. Na articulação radioulnar, a gente vai observar no slide 32 que ela tem, na sua estrutura proximal, a articulação que liga a cabeça do rádio ao encaixe radial da una, na porção distal, que liga a cabeça da una, que gira em torno ao encaixe ulnar do rádio, e também na porção média, a ligação entre a una e o rádio. Na figura, a gente consegue observar essas estruturas da tuberosidade radial, da cabeça do rádio, e da articulação distal, que liga ao encaixe ulnar do rádio. Os principais movimentos que a gente consegue desenvolver é flexão e extensão. Também associado aí no antebraço, pela articulação radioulnar, a gente consegue desenvolver o movimento de pronação e supinação. Supinação é sempre a palma da mão para frente ou para cima e pronação a palma da mão para trás ou para baixo. Então, se você estiver sentado numa cadeira assistindo essa aula, sua mão apoiada sobre a coxa, você está realizando o movimento de pronação. Quando você gira a palma da mão para cima, você está realizando o movimento de supinação. Na execução desse movimento, você consegue claramente observar esse cruzamento, né? É como se fizesse um X entre as duas estruturas ósseas do antebraço, o rádio e a una. Quando a gente faz esse movimento, a gente consegue sentir e até apalpar, né, essa movimentação dessas duas estruturas ósseas. Nessa região, a gente tem vários músculos importantes. A partir do slide 34, você vai poder identificar tanto o nome dos músculos, a origem, seção, ação e inervação. Os principais músculos do antebraço são o músculo braquial, bíceps braquial, braquiorradial, tríceps braquial, o acônio, o pronador redondo, o pronador quadrado, o supinador. A região do punho e da mão envolve várias estruturas ósseas. A gente tem um rádio, os carpos, metacarpos e falanges. No punho, a gente vai ter, né? No punho e na mão, a gente vai ter aí as três principais articulações, que são a radiocarpiana, mediocarpiana ou carpo-metacarpitiana. Os nomes também podem ser radiocárpica, mediocárpica e carpo-metacárpica. A articulação radiocárpica, ela é uma articulação sinovial condilar. Por ser biaxial, ela consegue executar os movimentos de flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar. Essa estrutura, ela está localizada entre o rádio e o osso escafoide e semilunar do punho. A articulação mediocárpica é uma articulação do tipo plana e ela consegue desenvolver movimentos de deslizamento. É praticamente a articulação que envolve a palma das nossas mãos. Ela fica entre as fileiras proximais e distal do carpo. A articulação carpo-metacárpica, ela também é uma articulação sinovial do tipo condilar. Por ser uma articulação biaxial, ela consegue executar os movimentos de flexão e extensão e adução e abdução das falanges. Essas articulações, elas estão localizadas entre o carpo e os ossos do metacarpo. No nosso punho, a gente tem vários ligamentos. Esses ligamentos, eles dão sustentação para cada um dos nossos dedos, né, e falanges. Os principais movimentos que a gente consegue desenvolver no punho e nas mãos são flexão e extensão,
E aí a gente tem o desvio, né, radial e desvio unar. O movimento do punho também a gente consegue fazer a pronação e a supinação, além de movimentos que são fundamentais para atividades, né, da vida diária, como a atividade de preensão, que é o aperto ou manuseio com precisão de um determinado objeto. Por exemplo, a apreensão, que é a pegada, quando a gente está fazendo os exercícios na área da educação física, a gente fala da pegada supinada, da pegada pronada, né? E também o manuseio de precisão, que é a habilidade motora fina de escrever, bordar, desenhar, né? Pinçar. Então, essas articulações que estão localizadas nas mãos é que garantem a execução desses movimentos. A gente vai observar que tem uma série de músculos que são responsáveis pela flexão, extensão, adução e abdução dos dedos e do punho. Esses músculos são pouco estudados dentro da nossa área da educação física. Na fisioterapia, por conta das lesões e também os aspectos degenerativos de algumas dessas articulações e ligamentos, essas estruturas musculares elas são mais estudadas. Mas o mais importante para a gente é compreender quais são os principais músculos que estão responsáveis pelo movimento de flexão e extensão do punho, né? A gente tem o flexor radial, a gente tem o flexor unar, o extensor longo radial do carpo, o extensor curto radial do carpo, o extensor unar e o palmar longo. A gente vai ter aí alguns músculos também que são flexores, que é o flexor superficial dos dedos, o flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar, o extensor dos dedos, o extensor do indicador, o extensor do dedo mínimo, o extensor longo do polegar, o extensor curto do polegar. Então, dentre essas estruturas musculares, vocês vão observar que os músculos estão ligados aos movimentos, né, das nossas falanges, que seriam os nossos dedos, e também a movimentação do nosso punho.